pessoal, aqui eu tenho o projeto do Flutter já, né, inicializado aqui. Dei aquele comando, né, Flutter Create, e dei o nome do projetinho de lanchonetes. E aqui a gente tem aquele projeto padrão aqui do Flutter, né, criando o contador. Aqui eu só retirei os comentários, né, a gente deixar o código um pouco mais limpo aqui. Então aqui aquele projeto padrão que a gente vê do contador, ele está rodando aqui, está funcionando. Eu dei o build aqui, né, para o Windows, então a gente está usando aqui multiplataforma. Então a gente poderia colocar aqui no navegador ou em um emulador, mas eu estou preferindo emular aqui no Windows, é um pouco mais performático aqui para mim. Então ó, agora a gente vai configurar o nosso projeto de lanchonete para consumir aquela API que a gente fez no Delphi. Então a API ela está aqui rodando, então o servidor aqui está rodando na porta 9000, e a gente tem ali, ó, acessando localhost 9000 /categorias, a gente tem um retorno aqui que a gente vai consumir lá no Flutter. Então aqui a gente está com o nome da categoria e a imagem da categoria. Então ó, o nosso servidor está rodando aqui, certinho. Então está retornando para a gente o nome da categoria e as imagens. Beleza. Então vamos deixar o servidor aqui paradinho e vamos concentrar aqui na parte do Flutter. Então primeiramente aqui o que eu costumo fazer, né, é sempre retirar aqui a parte que a gente não vai utilizar. Vamos fazer esse aqui do zero e vamos criar o nosso home page. Então eu vou deixar aqui o home page sendo chamado aqui mesmo. E a gente vai criar uma pastinha aqui chamada pages, e dentro a gente vai criar home page.dart. Então eu costumo criar assim, né? Também gosto de criar antes do page aqui, né, pra gente separar certinho, um home. Então eu criei aqui pages, aí /homes e /homepage.dart. Então ele vai ficar dentro de uma pastinha ali específica da home. E aqui a gente cria através do stateless, né? Então esse comandinho aqui, né, esse atalho, vem com a própria extensão do Dart e o Flutter aqui. E a gente cria aqui home page. Eu vou importar o material aqui. E a gente deixa aqui por enquanto retornando um scaffold, né? Então deixa retornando o scaffold aqui como uma app bar. Então nessa app bar aqui, eu vou colocar um título nela, né, com um texto de categorias, que vai ser a página onde a gente vai exibir as categorias. Então aqui nessa versão que eu estou usando, né, está pedindo para usar o const, para melhor performance aqui do Flutter, né? Então coisas que são constantes, normalmente a gente usa o const aqui. E aqui eu vou chamar, vou importar, né, aquele arquivinho que a gente fez. Prontinho, vamos salvar aqui. E agora a gente vê ali, ó, a nossa página de categorias. Mas o nosso tema aqui, ele não tá legal para lanchonete, né? Então vamos trabalhar nisso. Aqui eu vou colocar nosso título de lanchonete, né? E o primary watch aqui eu vou mudar para um amber, que é um amarelinho, né? Então ele vai combinar mais com o nosso tema aqui de lanchonete, ó. Então já está aqui. E eu vou colocar também esse título no centro. É só usar aqui o center title, né, no app bar, e a gente colocou ali no centro. Beleza. Agora aqui, ó, uma coisa interessante para a gente ver é qual que é o layout que a gente quer alcançar. Então esse projetinho aqui, eu estou imaginando, né, que a gente vai ter cards aqui. Então eu já mostrei ali para vocês no demo, né, que a gente vai ter card, né, mostrando ali as imagens e um título disso aqui. Então aqui, como eu já tive experiência, né, na criação desse layout, aqui eu vejo que a gente pode pôr um card, um container, né, para a gente abrigar a imagem, e outro container para o título. Então vamos concentrar na criação desses objetos aqui. Como a gente vai criar um cardzinho aqui e jogar num list view, né, num grid view, então eu costumo aqui criar primeiramente, né, um widget só para isso. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada widget,
E dentro dessa pasta eu vou criar um chamado item, né, que vai ser o item do card, item widget. Então podemos dar o nome que a gente quiser. Aqui eu vou dar o nome de item, né, que ele vai ser o item do card ali de categorias. Eu vou criar como stateless, aqui vai ser o item widget. Vou importar o material aqui. E a gente vai concentrar aqui na criação do primeiro card aqui, ó, pra gente mostrar. Então eu vou usar aqui o próprio card com uma elevação, né? Vou colocar uma elevação de 15 nele. E aqui, como filho desse card, eu vou colocar um container. Então vocês já vão entender ali qual que é o objetivo que eu quero chegar aqui, ó. Então nesse container, vamos deixar ele primeiro exibir esse aqui, né? Vamos exibir ali na nossa home page para a gente ir trabalhando nele. Então eu vou colocar aqui no home. Na verdade não é aqui, né? É aqui embaixo. Deixa eu ver o scaffold. Aí a gente chama aqui no body, né? Isso. E vamos chamar aquele item, o widget aqui. Vamos instanciar ele aqui. Então ele já importou aqui para mim. Vamos dizer que é constante, porque está pedindo aqui pra gente. E vamos exibir alguma coisa aqui. Então nesse container a gente pode colocar uma cor nele. Vamos colocar um amarelinho ali que a gente quer. E definir o tamanho para esse container aqui. Vamos pôr um height de 200. Uma altura de 200, né? E também uma largura de 200. Só para a gente exibir esse container. Então, beleza, já está aqui. Então, a gente tem um card aqui, ó, sendo renderizado, né? E vamos trabalhar aqui em algumas propriedades dele. Eu quero arredondar, por exemplo, né, as bordas aqui. Então, eu posso usar aqui um decoration, né, nisso daqui. Quando a gente chama aqui o decoration, então vamos chamar aqui um box decoration. E antes de salvar, a gente vai retirar essa cor que a gente colocou no container. Porque quando usa o box decoration aqui, a gente tem que passar a cor para cá. Vamos colocar aqui colors.amber. Então, beleza. E aqui esse decoration está pedindo constante, beleza. Vamos ver se a gente não alterou nada. Aí, beleza. Então agora aqui nesse box decoration, a gente pode usar o border radius aqui, ó. Então é aqui que ele vai pedir aqui pra gente, ó. Ele vai pedir um border radius, né? Então vamos usar um border radius. A gente pode fazer um radius em todo ele, né? Então wall aqui. E ele vai pedir qual que é o radius que a gente vai usar. Então eu vou usar esse radius circular. E a gente vai arredondar 10 para todos os lados aqui. Vou quebrar aqui. E agora a gente tem um cardzinho, ó, tá vendo? Sendo arredondado ali, ó. E aqui, como a gente usou um radius, a gente poderia, né? Ó, tá vendo que não arredondou aqui a parte do card. Ó. Então o card lá atrás, ele não pegou o nosso efeito de arredondamento. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar um shape aqui, né? E esse shape, a gente pode passar um shape border, né? Pode ser um rounded rectangular border aqui. Tem as duas opções aqui. E a gente passa o border radius aqui, ó. Então ele vai pedir também pra gente arredondar ali, né? Então, praticamente isso daqui, ó. Ele vai pedir aqui também. Então, só a gente passar pra cá. Colocar aqui const. E a gente vai ver também que ele vai arredondar o card, ó. A gente poderia simplesmente não usar o card também. A gente poderia fazer sem o card. Então a gente trabalharia aqui só com o container, né? E faria também a sombra, o efeito de sombra no container.
Mas eu vou deixar o card aqui, né? Só pra gente já ter essa parte da sombra já feito aqui com o elevation do card. Então, beleza. Aqui, agora vamos trabalhar para a gente exibir uma imagem aqui no fundo. Então, como é que eu exibo a imagem aqui no container? Para ele usando o Box Decoration. A gente tem também outra propriedade aqui, chamada Image. E o que esse Image vai pedir para a gente? Ó? Ele vai pedir um Decoration Image. Então, vamos passar para ele um Decoration Image. Aí ele vai pedir a nossa imagem. Então, a imagem aqui, a gente tem que descender aqui, né, do Image Provider. Então, a gente pode usar um Network Image para passar aqui para ele. E esse Network Image, né, a gente pode passar a URL que está renderizando ali a nossa imagem ali das categorias, né, que é exibido pela nossa API. Então, vamos pegar aquela URL de alguma imagem aqui para a gente testar. Vamos pegar o do bebidas, por exemplo. Então a gente vai pegar essa URL, vamos copiar ela aqui e passar aqui para o nosso image decoration aqui, né? Então vamos passar para cá e vamos ver se aparece. Prontinho, a nossa imagem já está sendo renderizada ali. Então ele já puxou da nossa API a imagem. Já conseguiu ler aqui bem facilmente, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é definir o nosso fit aqui, né? A gente pode colocar um box fit para ele tomar aqui a proporção de todo o nosso card aqui. Então, vamos usar um box fit cover para ele tomar todo o nosso card, nosso container aqui, ó. Prontinho, né? Então já temos um layout bem interessante aqui. Agora, outra coisa que eu gosto de fazer, né, é quando esse daqui estiver grande, eu gosto de isolar essas partes aqui em funções, né. Então, como é que eu faço aqui? Eu seleciono e eu extraio aqui, né, vou extrair toda essa parte para um novo componente. Então, eu posso vir aqui, deixa eu ver se ele deixa a gente extrair aqui, ou a gente só copia, né. Então, vou copiar aqui e fazer um build background, pode ser build background aqui, e eu coloco uma função aqui para ele retornar esse build background. E eu retorno aquilo que a gente estava construindo ali, ó. Então, dessa forma aqui, ó, ele vai continuar exibindo aqui, só que fica bem mais fácil, né, da gente conseguir visualizar aqui, ó. Então, a gente tem o nosso build bem limpo aqui, né, apenas chamando uma função. E essa função aqui a gente pode trabalhar nela. Agora aqui, o que eu vejo, ó? A gente fez a parte do fundo aqui, né? Então, a gente precisa de um outro container para fazer o título. E esse título vai ficar em cima dele. Então, eu costumo usar aqui, vamos dar um wrap com o column e colocar um componente aqui, né, um widget chamado stack. Esse stack ele vai fazer um empilhamento de um objeto em cima do outro, né? Então, a gente vai conseguir deixar aqui o container no fundo e vai conseguir colocar também, né, o outro container com um título em cima dele. Então aqui, depois que a gente exibiu esse container, a gente pode colocar outro aqui embaixo dele, outro container, e esse container, colocar uma vírgula aqui, a gente pode ter como cor, né, vamos colocar a cor primeiro, uma cor desse container. A gente pode utilizar ali o black, né, com alguma opacidade aqui já pronta. Então, eu vou colocar aqui um black. E aqui a gente vai exibir, ó, esse container. Mas ele tomou todo aqui o espaço, né? Então, porque a gente não tem definido aqui, né, o tamanho dele. Vamos colocar o tamanho, para ele pegar somente ali em cima, ó.
E aqui também a gente usa uma propriedade aqui, né, outro widget, em associação com esse stack, né, chamado positioned. Então esse aqui ele dá o poder para a gente colocar onde a gente quiser esse container. Então eu quero ali em cima, no topo, 0. Nas laterais eu também quero 0, então no left eu coloco 0. E no right também 0. Então ele vai fazer isso daqui, esticar ali em cima. Vamos ver. Ah, tá. E no bottom aqui eu quero ele mais para cima, né? Então vamos colocar uns 200, por exemplo. 200 não, uns 100. Vamos ver como fica. Então ele se afastou ali 100. Vamos ver mais. Aí, 150. 180. Muito. Então, 160. Isso, beleza. Aqui já dá pra gente pôr o nosso título. Só que aqui esse componente, né, ele não está pegando aqui o arredondamento que a gente tem ali no fundo, né? Então, como é que a gente faz para corrigir isso daqui? A gente pode também colocar o box decoration para fazer isso. Então, quando a gente coloca o box decoration aqui, a gente não vai poder mais utilizar esse color aqui, ó. Então, a gente acaba usando aqui um box decoration. Deixa eu usar aqui que ele está pedindo para fechar o nosso border aqui. Prontinho. E aqui também a gente vai usar aquela cor do black, né? Com opacidade lá. Black com 54 de opacidade. Beleza. Aí, agora a gente teve o arredondamento completo aqui, ó. Então, beleza. Só que ele arredondou todo, né? Todo o componente aqui, ó. Então, não vai ser um circular. A gente vai arredondar ele aqui apenas, né? Então, na verdade, aqui é no wall. Seria o only. E em cima e embaixo, né? Então, vamos colocar que ele vai ser no bottom, não, no top. Vou tirar aqui. Vai ser no top left, esse arredondamento, e vai ser no top right, também o mesmo arredondamento. Beleza, então ele deixa arredondado em cima e embaixo aqui, né, ele deixa retinho. Então, beleza. E agora vamos exibir o nosso componente, o título dele ali, né? Então, temos aqui o container. E filho desse container, a gente pode pôr o text e exibir aqui, por exemplo, bebidas. Lembrando que a gente está trabalhando apenas no layout aqui, né? Depois a gente vai consumir a nossa API. Então, nós já exibimos ali o bebidas. Vamos colocar aqui um estilo para ele. Text style. Então, a cor primeiro, a gente vai colocar um branco, né? Então, white. E podemos também, né? Além disso daqui, colocar um font weight nele. Font weight bold. Vai ficar mais destacado aqui. E aqui a gente vai fechar, que faltou fechar aqui. E dar um vírgula, beleza, para ele quebrar aqui pra gente. Então aqui a gente fez o nosso estilo e aqui já está sendo exibido. A gente pode também mudar essa fonte, esse tamanho, né? Então, vamos colocar aqui uns 22, eu acho que fica interessante. Isso, já ficou mais destacado ali. Ou 20, né? Acho que o 22 ficou muito grande. Beleza, acho que aí tá bom. E aqui a gente pode pôr, ó, um padding para ele se afastar. Apenas aqui, né? Vamos colocar only.
da esquerda, por left. Vamos tirar isso daqui. Left. Então no left aqui a gente põe 10 para ele se afastar. Beleza. E aí tá pedindo para ser constante ali, né? Então vamos tirar os constantes daqui e colocar ali em cima. Beleza. Isso, ó, já se afastou um pouquinho. E aqui já pra gente até diminuir aquela parte aqui para ele colocar uns 65, acho que fica bom. Aí, subiu um pouquinho mais. Beleza, então o nosso card aqui, o nosso item widget já está pronto. Então a gente pode agora trabalhar ali, né, na parte da home. Como está exibindo só um item, como é que a gente vai exibir vários aqui e montar um grid? Então aqui a gente pode jogar em cima dele uma coluna aqui, né, mas chamando um grid. Substituir essa coluna aqui por um grid view. E esse grid view aqui a gente pode usar um count aqui nele, né? Para quantas colunas a gente quer exibir. Então vamos exibir 2 colunas, né? Vamos tirar essa parte aqui. Vou reconstruir ele. Vamos ver o que ele está reclamando. Ah, tá. Aqui os parênteses. Essa é só uma propriedade para ele. Isso aí, de 2. Beleza. Vou fechar aqui. Vamos reconstruir aqui, né? Peraí. Beleza. Então aqui nesse meio, né, a gente pode chamar aqui, né, a gente está chamando aquele const item widget. A gente estava chamando assim, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e ao invés de chamar só um item, aqui a gente vai chamar um grid view. Então vamos chamar um grid view ponto count com 2 colunas aqui, né? Beleza. Então ele não apareceu nada ali, ó. Só que aí a gente chama aqui nos filhos dele, né? Shield, aquele item widget aqui, ó. Então a gente pode chamar vários deles aqui. Deixa eu tirar o const e colocar aqui. Então a gente pode chamar vários itens e ele vai ser exibido ali, ó. Aqui já vemos que ele tem uma diferencinha ali, né? Quando a gente usou aqui as posições já pré-definidas, né, de 2 colunas, então mexeu um pouquinho na altura, então a gente já modifica isso. E aqui ó, a gente pode mostrar, né, então exibindo 4, vamos colocar mais 2 aqui, para a gente simular a nossa tela. Beleza, ó. E vamos dar uma ajeitadinha aqui no nosso widget. Aqui quando a gente usa o grid, a gente já não precisa mais de utilizar aqui os tamanhos já pré-definidos. Então posso tirar aqui, ó. Aqui a gente reconstrói ali, ó, apenas a parte aqui da altura. Então quando eu preciso aqui de uma altura, vamos retirar o bottom e ele vai usar aqui, né, a área do componente inteiro. Então a gente não precisa daqueles definições lá, porque agora o nosso pai, né, que é o grid view, ele vai tomar conta dos itens aqui que a gente foi exibindo. Então só retirei aqui, ó. A gente só fala que no zero no topo a gente quer 0, à esquerda e na direita, né? E no bottom aqui ele vai tomar conta do componente aqui. Beleza, ótimo. Então essa parte de cima a gente já fez. Agora a gente precisa pensar aqui em como integrar com a nossa API. Nosso layout aqui tá beleza. Então, se eu quisesse exibir mais itens aqui, né, eu poderia simplesmente vir aqui, né, na nossa API, vamos testar a pizza, por exemplo, aqui, né? Então a gente coloca aqui para ele buscar a pizza, né? Então já vamos pensando aí como a gente vai integrar.
Aqui a gente só vai passar o novo componente e aqui em cima o nome dele, né? Aqui embaixo. Cadê? Vamos olhar aqui, ó. Então aqui a gente coloca pizza. Então o nosso layout, ó, já vai todo se adaptar para aquilo que foi passado. Então vamos observar aqui o que a gente pode fazer para a gente conseguir integrar com a nossa API. Primeiramente, a gente precisa, né, de um cliente HTTP. Então, para a gente comunicar com APIs REST, né, conseguir ali fazer um acesso à internet, a gente precisa de algum cliente HTTP. Então, vamos instalar aqui, ó, vou dar um contra aspas simples ali, né, ele vai abrir o nosso terminal no VS Code e vamos instalar através do comando flutter pub add deal. Então o deal, ele é um pacote bem famoso aí de um cliente HTTP, né, para a gente trabalhar aqui com Dart e Flutter. Vamos instalar ele através desse comandinho. Eu gosto de utilizar esse comandinho aqui porque a gente não precisa mexer nesse pub spec aqui, né? Ele já vai levar pra gente, ó, aquele pacote já com a versão mais recente dele, né? E colocar aqui na nossa dependência. Então é um comandinho bem interessante para fazer isso. Já foi lá, conseguiu buscar o nosso pacote, agora é só a gente utilizar ele. Então primeiramente aqui, né, para a gente fazer o acesso àquela API, eu costumo criar nosso padrão de projeto repository, né? Então eu crio uma pastinha aqui chamada repositories, e aqui a gente vai buscar as categorias, então pode ser category, repository, né? repository.dart, e a gente cria uma classe aqui chamada category repository. Essa classe aqui que vai fazer o nosso acesso àquela API externa, né? Então aqui a gente pode importar o DIO, vou fazer o final DIO e já fazer o uso do DIO aqui, né? Importar o DIO. Prontinho, então o DIO está certinho, está instalado aqui, conseguiu importar pra gente. E aqui eu crio uma função, um footer, né? Então a gente vai fazer acesso à API, então pode ser que demore ali, né? Então a gente sempre usa o footer ali para dar o nosso async await. E aqui eu crio uma função chamada fetch category, ou categories, né? Pode ser category mesmo. E a gente usa aqui o async, né? Nela. E a gente busca as informações da API. Então eu posso criar aqui um response, e ele vai buscar lá no DIO, né? DIO.get, e fazer o acesso à nossa API aqui, ó. Então, qual que é a nossa URL que está retornando as informações das categorias? É essa aqui, né? Localhost 9000 categorias. Então, eu vou copiar. Vamos colocar aqui. Beleza. Então, se ele teve algum retorno ali de sucesso, né? A gente vai fazer isso dentro de um try. Vamos fazer aqui um try. Catch. Se ele tiver algum erro, ele vai vir aqui no nosso catch aqui capturar. E aqui a gente pode dar um throw, né? Um throw exception, mandando essa exceção para quem quiser capturar depois. Aqui é um way. Prontinho, beleza. Então aqui a gente já faz o nosso tratamento de erro também. E agora, se isso deu sucesso, então a gente pode transformar em uma lista, né? Então response.data, pegar o response.
Ah tá, aqui a gente tem que usar o await, né, para ele transformar, para ele fazer a espera, né? E aqui a gente tem o data sendo retornado. Então, se tudo der certo aqui, ele vai vir uma lista, né? Então, a nossa API aqui, ó, ela está exibindo, né, um array, um JSON array, e cada objeto dentro aqui a gente vai mapear com o nome e a URL que a gente quer acessar. Então, a gente vai primeiro fazer um model aqui, né? Antes de transformar essa lista no que a gente quer, a gente precisa de um model. Então, a gente cria aqui uma pastinha chamada models e dentro category .dart, model, né? Aqui underline model ponto dart, e a gente cria o nosso model aqui, ó. Então vai ser um category model e a gente vai mapear aquela API que a gente está tentando acessar. Então temos o nome e o URL. Vamos lá. Temos aqui então final string nome e o final string URL. E a gente cria aqui os construtores. Eu gosto de trabalhar com construtor nomeado. Então a gente põe aqui umas chaves em volta e diz que ele é requerido. Isso através do required, né? Através do no safety ali a gente precisa fazer isso. Aqui eu tirei o T do trees. Isso, agora sim. Beleza. Então a gente tem o nosso model criado aqui. E para ajudar aqui na serialização, né, dessa classe, ela transformar o que vier lá da API, o que a gente entende aqui, né, o nosso modelo de dados, a gente usa uma extensão instalada aqui no VS Code chamada Dart Data Class Generator. Então essa extensão aqui, ó, ela vai dar um poder aqui para a gente de gerar a serialização do JSON aqui para a gente. Então já tenho ela instalada. Vou clicar aqui nessa lâmpada, né? E a gente usa o Generate JSON Serialization aqui, ó. Então ele vai pegar isso e fazer aquele to map, from map pra gente, né? Então a gente vai usar aqui o from map e ele vai trazer aqueles dados da API para encher aqui pra gente. Beleza, o nosso model já está feito. Vamos voltar aqui, pegar o que a gente transformou aqui, né? Então, em lista, e dar um return nele aqui, dessa lista. Na verdade a gente não transformou ainda, né? Então temos que transformar aqui um as list. Beleza, agora a gente pode usar o map aqui, ó. Então através do map a gente pode chamar lá o category.model, né? E criar um objeto aqui dele com o from map. Então eu passo o from map aqui, ele vai pedir um map. Então o que a gente está retornando aqui, ó, vai ser isso aqui, o retorno que ele pede. E no final a gente põe to list. Então transformando tudo isso aqui, né? Então ele passou uma função e a cada objeto que tem nesse map ele vai transformar em um category model pra gente. E aí no final a gente fala que está devolvendo uma lista. Então essa lista aqui, ela está retornando pra gente, né, um list de category model. E a gente pode tipar o retorno da nossa função aqui, ó. Então ele vai ser um footer de list de category model. Prontinho. Então a gente já tipou também o retorno no nosso repositório. E agora a gente já tem nosso repositório. Se aqui funcionar certinho, ele vai trazer uma lista para a gente e a gente pode utilizar isso dentro do nosso aqui do nosso home page, né? Então a gente só tem uma página aqui, poderia criar até um category page, né, que seria mais interessante aqui, mas como a gente só está construindo essa tela, vamos deixar aqui no home mesmo e exibir esses itens aqui. Então como que a gente faz agora para integrar lá o nosso repositório com o nosso layout aqui que a gente fez? Primeiramente a gente usa o nosso repositório aqui, né? Então o repository, e a gente instancia lá o category repository, né? Vamos chamar ele aqui
category repository. Beleza, já tem a instância dele. Aqui ele já não vai ser mais constante, né? Esse construtor. Podemos tirar. E a gente pode usar um builder aqui muito interessante, né? Para cuidar aqui da questão do estado aqui na nossa interface. Bem simples aqui, chamado Future Builder. Então a gente já tem uma função do nosso repositório que ela está retornando um Future. Então dá para simplesmente usar aqui um Future Builder e ele fazer a construção do nosso layout. Então eu vou utilizar aqui, ó, colocar em cima dele um Builder, e aqui a gente chama o Future Builder. E esse Future Builder a gente pode tipar aqui com o tipo de retorno que a gente quer, né? E a gente pode colocar aqui, ó, um category, né? Model. Então é a lista de category model. Ele pede aqui qual que é a função que vai retornar, né? Essa lista de category model. Ela está no nosso repository. E eu chamo aqui a função, ó. E agora aqui também ele pede outra coisa importante para a gente colocar, que é o initial data, né? Então a gente pode colocar aqui que para início ele vai ter um array vazio aqui, né? E o builder que ele pede para montar, ele tem o contexto, né? Precisa do contexto e um async snapshot aqui, que vai trazer para a gente a nossa lista de categoria. Então vamos colocar aqui snapshot, que ele pede, e a gente poderia construir já, ó, passando aqui, né, qual que é o nosso widget aqui, né, a nossa lista, né, de categoria model. Só que aí a gente tem aqui, ó, que observar a questão do estado, né? Então eu só vou construir essa tela quando eu realmente tiver todos os itens para conseguir exibir. E aqui nesse momento, né, se a gente tentar construir, ele não vai ter todos os itens, ele vai ter um array vazio inicialmente, né? E se tiver algum erro, aí que ele não tem nada mesmo para exibir. Então a gente precisa trabalhar um pouco a questão do estado aqui, ó. Uma coisa simples que eu gosto de fazer nisso daqui é simplesmente isolar isso daqui, ó. Extrair um método aqui para ele e colocar aqui um build success. Então ele, quando tiver sucesso, é isso que ele vai construir pra gente, né? Então quando for sucesso, o que ele vai construir? Um grid. E quando ele tiver um erro, o que ele vai construir? Então eu coloco aqui, ó, outro widget aqui, né? Pode até falar que ele vai retornar um widget de um build error. Então ele vai exibir o erro aqui. Qual que é o erro que ele vai retornar aqui? Podemos colocar aqui um texto, um text aqui, né? Erro ao buscar categorias. E isso a gente pode pôr no centro, né? Para exibir ele melhor ali. Ele está pedindo para colocar o constante e eu vou pôr isso no centro. Beleza. Agora a gente tem que tirar esse constante que ele pede aqui. Exato. E aqui a gente pode também mudar, né, esse estilo aqui, porque é um erro, então ele iria aparecer ali com um texto em negrito, né? Então vamos mudar aqui para o text style dele, para colocar uma cor vermelhinho aqui, né, para ele exibir o erro. Ponto red. E até colocar como negrito, né? Então font weight. Font weight bold. Beleza. Então aqui a gente já vai ter o nosso, né, é um estado bem simples, né? Então eu não vou complicar muito aqui na gerência de estados. A gente tem o estado de sucesso, o estado de erro, né? E o estado que a gente pode também colocar é para ele carregar, né? Então vamos criar um outro estado aqui, um outro widget, né? Uma função que retorna o widget de load. Então no estado de load aqui a gente pode retornar um circular que eu escrevi errado, widget, um circular progress indicator aqui para ele. Podemos pôr também no centro.
Então vamos dar aqui um wrap center. E ele está pedindo para adicionar o constante. Beleza. Então já temos aqui os nossos 3 estados aqui, ó. E agora como é que a gente faz para integrar aqui no nosso Future Builder, que ele está retornando esse estado para a gente. Então a gente simplesmente aqui, ó, verifica no snapshot qual que é o estado que ele está. Então vamos colocar aqui um connection state, se ele é igual ao connection state de done, então quer dizer que ele terminou. E se ele tem algo para exibir aqui para gente, né? Então vamos colocar o snapshot.data, resdata, né? Então se ele tem algum dado aqui para exibir. Então se ele tem algum dado para exibir, a gente retorna o nosso sucesso aqui, ó. E se ele não tem nada para exibir, né? Então se ele tem um erro, na verdade, né? Se ele tem o erro para exibir, então has error, deu algum erro ali, a gente já tem o nosso build de erro aqui, ó. Então a gente pode retornar, né? Então return neste erro. E se ele não tem nada ali, está carregando ainda, né? Então a gente poderia comparar aqui se ele está no status de aguardando, né? Waiting. Ele tem aqui o estado waiting e colocar aquele progress indicator. Só que aqui o nosso builder ele sempre precisa de algum retorno. Então para não ficar nada na tela, por padrão, se ele não tiver sucesso e nem erro, a gente coloca um load aqui para ser retornado, né? Deixa eu colocar aqui de novo, aqui é o load, beleza? E a gente dá o retorno aqui nele. Então eu vou retornar um load toda vez que ele tentar acessar ali. Então aqui é uma gerência bem simples, né, de estado. A gente pode gerenciar com outros pacotes, com coisa, mas isso aqui é nativo, né? Então é bem interessante. Caso não tenham nenhuma gerência aí, né, de estado simples, pode usar o Future Builder. Ele é bem interessante para esses casos mais simples aqui, ó. Então aqui a gente simplesmente verifica se tem alguma coisa para exibir, manda para ele. Se tiver um erro, a gente vai dar um build no erro. E caso contrário, a gente dá um build no load aqui, né? Então, beleza. A gente já tem a nossa gerência simples aqui de estado. Só que aí a gente não está exibindo ainda o que a gente tem de retorno na API. Como é que a gente vai exibir isso aqui? A gente já tem aqui que ele está retornando, né? Ele vai retornar uma lista de category model. E a gente não está aproveitando essa lista para nada. Então eu vou passar aqui para o nosso build success um snapshot.data. E eu vou dizer aqui que ele não é nulo, né? E esse snapshot data ele vai ser a nossa lista. Então a gente coloca aqui como que vai receber, né? Um list de categoria model, category model, que vai ser o nosso model aqui. Então a gente vai exibir, na verdade vai ser o lista primeiro, né? A nossa lista. Essa lista aqui de categoria, vamos colocar list categories. A gente pode pôr aqui no nosso item count. Então quantos itens eu vou exibir aqui, né? Vamos ver se tem. Ah tá, esse construtor não tem o item count. Então a gente pode jogar direto aqui, ó, nos children dele, né? Então a gente pode jogar aqui o lista de categorias, fazer um map nele, né? Então para cada um dele aqui, o que ele vai retornar? Vai retornar o nosso model. E o nosso model aqui, que pode ser até category, né? Category. Aí, category. A gente vai colocar nele para retornar um item widget aqui. Então, para cada um dele, a gente retorna o widget e transforma no fim em uma lista aqui. Opa, aqui não é ponto e vírgula, é só vírgula. Belezinha. E aqui, como a gente ainda não passou esse category para ele, a gente passa isso daqui
para dentro aqui do nosso item widget. Então, pedir aqui para ele retornar, pegar o model, né? E a gente passa isso para lá. E vamos trabalhar aqui no nosso item widget para ele exibir esse model para a gente, ele receber como parâmetro aqui no construtor, né? Então a gente coloca final model, vamos dar um tipo para ele aqui, né? Vai ser um category model, é o nosso model. E a gente manda receber isso via construtor. A gente passa aqui, gerar o construtor, ele vai receber, ó, vai requerer esse model pra gente, né? E a gente pode trabalhar com esse model aqui, ó. Então, model.nome, no caso era URL, né? Então, a gente vai ter aqui. E ele é obrigatório, vamos pegar... Ah, tá, ele já não vai ser mais constante, então vamos tirar o const aqui. Aqui ele está pedindo para ser constante e a gente passa o nosso model URL aqui para ele. E no nome, então aqui ó, a gente vai ter a parte do nome também, ele não vai ser constante essa parte aqui. E a gente passa o nosso model.nome. E vamos olhar aqui onde ele precisa ser constante. Então aqui para const e aqui também. Beleza. Então desse jeito aqui a gente já vai exibir o nosso model e preencher aqui os dados que precisa para a tela. Vamos salvar ele. Aqui no nosso home page vamos salvar também. E vamos arrumar agora o nosso main aqui, .dart. Então ele não é mais constante, né? Porque a gente já mexeu nele ali, para ele receber, né, trabalhar com a questão do repositório. Então ele já não é mais constante, precisamos retirar de lá, e aqui ele uniu com a nossa parte da API. Prontinho. Agora vamos ver se ele está funcionando mesmo. Vou dar um reload aqui na aplicação. Vamos esperar ele sincronizar ali os arquivos. E agora, ó, a gente já tem a nossa tela sendo construída através da API. Então aqui é uma coisa para a gente testar, né? Vamos fingir aqui que a API deu pau. Então ela saiu aqui, né? Então derrubamos a API. Alguma coisa aconteceu. Vamos ver como é que a nossa aplicação trabalha aqui com a questão do estado. Então ele vai tentar, ó. Então ele está dando um load ali, deu erro, deu uma exceção. Essa exceção ela vai ser jogada pelo throw, né? Então aqui ó, caiu no cat e jogou essa exceção. Então lá pra frente, ó, a gente tratou o estado, né? Bem simples aqui, ó. Mas se tiver algum erro, ele vai cair aqui. Então nesse build error, ele vai exibir erro ao buscar categorias e terminou a operação. Mas e se caso a nossa API voltar? Como é que ele vai exibir? Vamos pegar a API novamente aqui e startar ela. Então beleza, já temos a API aqui de volta e vamos ver como é que a nossa aplicação comporta. Ele vai tentar buscar, né? Fez o load e já retornou aqui todos os dados que a gente precisa. Então aqui a gente já está exibindo os dados da API, né? Então a gente tem bebidas, diversos doces, lanches, pizza e sorvete. E aqui a gente já tem, ó, trazendo todos aqueles dados lá, ó, bebidas, diversos doces, lanches, pizza e sorvete. Prontinho. Então pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Aqui a gente consumiu aquela API que a gente fez no Delphi com o Flutter aqui, né? Então, a parte mais complicada foi a gente fazer o nosso layout aqui e ele conseguir, né? A gente integrar com a nossa API. Então, dessa maneira aqui, nesse controle simples aqui de estado, a gente termina essa aula aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Então, por hoje é só. Até mais.